Cara, hoje eu tenho tanta coisa para dizer que eu não sei nem por onde começar. Vamos lá, vou falar da lesão. Tem um jogador titular lesionado. Vou falar do Evanilson, que foi convocado. Vou falar de desfalque no jogo contra o São Paulo. E o São Paulo também tem dois desfalques. O Fluminense tem um desfalque importante. O retorno de um jogador. Desfalque também contra o Cerro Porteño. E é por aí. É por aí, vamos conversar. Vamos começar pelo primeiro assunto. Peço like, inscrição, compartilhamento. Tamo juntos. Clica no meu link aqui embaixo da Amazon, tá? Qualquer compra por ali. Ó, sem Ganso e Renato Augusto. Ganso tá suspenso, com 3 cartões amarelos. Renato Augusto tá machucado. Adivinhou. Então, Renato Augusto e Ganso. Quem vai armar o jogo contra o São Paulo? O jogo contra o São Paulo é segunda-feira. Segunda-feira, mano. 8 horas da noite. Os caras são malucos. Lá no Morumbis. Aí quem joga? Tem 2 jogadores brigando por essa vaga do Ganso, que é o Alexander. Dizem que o Alexander está muito à frente, provavelmente será o titular no jogo contra o São Paulo. Ele até entrou no meio de campo nesse último jogo da Taça Libertadores e foi bem. Ele fez ali com o Lima, né? Era o Martinelli, o Lima e o Alexander. Então o Alexander pode ser o titular, mas também tem uma opção interessante que é a do Terãs. O Terãs precisa ganhar minutagem, né? O Terãs precisa jogar, ter chance. Seria uma oportunidade interessante. Então pode ser que o meio de campo do Fluminense, a grande chance, né, de jogo contra o São Paulo na segunda-feira, ser Martinelli, o Alexander e o Lima, formando o meio de campo. O problema ali é na criação, né? O Lima não é meio armador. O Lima seria até uma companhia interessante pro Ganso ou pro Renato Augusto, mas ele ficar na responsabilidade de criar, jogar no meio de campo. Também há a possibilidade, na ausência do Douglas Costa, que está machucado, saiu contundido no jogo da Libertadores contra o Colo-Colo, ao invés de colocar um outro atacante por ali, ou o Keno, o Diniz entre com 4 jogadores no meio de campo. Aí, né, aí pode ser somente o Cano e o Arias no ataque, aí no meio de campo com Martinelli, Alexander, Lima, Terãs, aí coloca 4 jogadores ali na meiuca. Então, tá entre esses 2 jogadores para a vaga do Ganso, já que o Renato Augusto está machucado. Terãs ou Alexander. Eita! Outro assunto. Então, isso é uma missão pro Diniz. A Conmebol denunciou o Fernando Diniz. A Conmebol adora arrumar um dinheiro em cima do Fluminense. É brincadeira, irmão. É sinalizador, é bandeira, é atraso, é um absurdo. A Conmebol, como a Conmebol, eu já vi, a CBF gosta de dinheiro, mas a Conmebol eu nunca vi igual. A Conmebol denunciou o Fluminense e o Fernando Diniz por conta de atraso na partida contra o Colo-Colo. 10 minutos para chegar ao estádio e 1 minuto e 20 segundos, contar os segundos, irmão, para voltar ao segundo tempo, do intervalo para o segundo tempo. Então esses atrasos aí devem valer uma grana na conta do Fluminense. Agora eu pergunto, agora falando sério, sem brincadeira. Um torcedor do Fluminense tomou uma pedrada. Tomou uma pedrada na cabeça e a Conmebol até agora não falou nada. Tem até um vídeo do Vinícius Toledo mostrando a pedra para os policiais. Ele botou lá no Explosão Tricolor. E a Conmebol não vai multar, não vai multar o Colo-Colo, não vai acontecer nada, mas não pode atrasar 1 minuto. Não pode atrasar o quê? 10 minutos para chegar no estádio. Mas tomar pedrada na cabeça, né? A Conmebol não se pronuncia. Absurdo. Total. Vamos falar de desfalque? Desfalque contra o Cerro Porteño. Felipe Melo, que era o único pendurado do Fluminense, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso contra o Cerro Porteño. Não enfrenta o Cerro na próxima rodada. Quais são as opções ao Felipe Melo? Só opção maneira. Cara, se for o que está acontecendo nos últimos jogos, é o Antônio Carlos. Então teremos Antônio Carlos, olha que legal. Antônio Carlos e Manuel na zaga contra o Cerro Porteño no Maracanã. Mas tem o Thiago Santos que está voltando de contusão. O Thiago Santos provavelmente será relacionado para o jogo contra o São Paulo no Morumbi. Então tá
na briga ali, o Antônio Carlos, só uma coisa, só tristeza. Ou é o Antônio Carlos, que vem sido utilizado, entrando no segundo tempo, e entrou no segundo tempo no jogo contra o Colo-Colo, ou o Thiago Santos, que era titular antes de se machucar. A melhor opção para mim é sempre o Felipe Andrade, né? Felipe Andrade e Manuel. Por que não fazer essa dupla de zaga contra o Cerro Porteño no Maracanã, né? Mas tem o retorno aí do Thiago Santos vindo de contusão. Desfalque do São Paulo. Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo tem 2 desfalques para encarar o Fluminense. Michel Araújo, que é jogador do Fluminense. O Michel Araújo está voltando no meio do ano, hein? Acho que o contrato dele contra o São Paulo vai até a próxima janela. Julho ele tem que voltar para o Fluminense. Ou o São Paulo compra, ou o Fluminense pega ele de volta ou empresta ele novamente. Ele está sendo titular na equipe São Paulina, então é desfalque. Ele estava sendo titular. Mas ele também está suspenso com o 3º cartão amarelo, se eu não me engano. Se não for por ser jogador do Fluminense, está fora da partida pelo 3º cartão amarelo. Outro que é esse desfalque aqui é interessante para o Fluminense, que é o Caleri, que é o centroavante. Bom na cabeça, bom atacante. O Caleri recebeu o 3º cartão. Aliás, não, o Caleri tem um problema na panturrilha. Tá aqui, ó. A principal ausência é o atacante Caleri, que teve constatado uma lesão na panturrilha direita. Então é isso. Caleri por lesão e Michel Araújo por suspensão. São os 2 desfalques do São Paulo contra o Fluminense. Bem legal. Gostei. Tivemos uma boa notícia hoje, que é o Evanilson, né? O Evanilson foi convocado para a seleção brasileira. Aí você vai me dizer, Evanilson que jogou no Fluminense, lembra aquele negócio Tom Benz, Fluminense, Uran, moleque saiu de graça, o Uran deu 20% pro Fluminense, por vitrine, fatiaram o cara, 10%. Um roubo danado tal do Evanilson quando saiu do Fluminense. Jogou contra o Corinthians, fez 2 gols, depois foi embora, um horror a saída do Evanilson. Aí você vai me perguntar, pô, mas o cara tá lá no Porto. Por que você tá preocupado que o Evanilson foi convocado para a seleção? Por quê, cara? Formado no Fluminense, né? E o Fluminense ficou com 6% dos direitos econômicos dele. Então, por qualquer venda que o Porto faça, o Fluminense tem direito a 6%. A última proposta que eles receberam do Milan e qual o outro? Manchester United. Estava tudo na casa dos 300 milhões. O pessoal está chegando a 300 milhões de reais. O pessoal querendo o Evanilson. Porra, 6% de 300 e poucos milhões de reais dá quase 18 milhões. Então o Fluminense tá de olho. A seleção brasileira é uma valorização, valoriza o Evanilson, o passe dele. Se antes estavam oferecendo uma grana violenta, 90 milhões de euros, 60 milhões de euros pelo Evanilson, agora com uma convocação para a seleção brasileira e para a Copa América, nos Estados Unidos, todo mundo vendo, ele indo bem, porra, centroavante, o valor vai ficar lá em cima. E o Fluminense tem 6% dos direitos econômicos do jogador. Desfalque daqui para frente, né? Porque, amigo, quando ele se machuca, ele demora a voltar, que é o Douglas Costa, novamente machucado. A gente tem o retorno do Keno, que está vindo de contusão, foi relacionado no jogo contra o Colo-Colo, esteve no banco, não entrou, está sem ritmo de jogo. Pode ser uma opção para entrar no lugar do Douglas Costa, mas um ponto que é interessante a gente falar, principalmente sobre o Douglas Costa, é que já é a segunda contusão muscular do Douglas Costa. É outra contratação que tem um histórico. É um histórico. Ele já vinha do Grêmio e de outros clubes com esse histórico de contusão muscular. E no Fluminense não está sendo diferente. Em poucos jogos pelo Fluminense, agora que ele assumiu a titularidade ali pelo lado direito junto com o Marquinhos, já é a segunda lesão muscular. Tem contratações que precisam ser questionadas pela torcida, que é do Gabriel Pires, que é do Renato Augusto e também do Douglas Costa. A gente está precisando do cara, Libertadores, classificação para as oitavas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e o cara partindo para a segunda lesão. Então é mais uma contratação questionável por parte do Fluminense. Vamos lá, informação. Após deixar o gramado ainda no primeiro tempo, na vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo, Douglas Costa passou por uma avaliação inicial ainda em Santiago, no Chile, e a suspeita é de lesão no músculo posterior da coxa direita. O atacante fará exames nesse sábado para ter a gravidade da lesão.
em que nível está a lesão do Douglas Costa. Novamente, é de se questionar. É isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tô indo nessa, vou mesmo, hein?